E o Corinthians pode demitir ainda nessa quinta-feira o técnico Ramon Dias a uma reunião marcada, e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto sobre a prioridade em relação a Dorival Júnior. Já o São Paulo em crise, agora por conta da falta de resultados e também por discussões em campo envolvendo jogadores e fora de campo, com o técnico brigando com o jornalista. Agora sim, bora falar sobre o Corinthians. Ramon Dias corre enorme chance de ser demitido nas próximas horas. Há uma reunião marcada pelo departamento de futebol para discutir a saída do treinador argentino. O presidente Augusto Melo está bastante irritado com a falta de repertório. E a situação se tornou ainda mais delicada para o Ramon Dias. Depois da derrota por 2-0 em casa, na Neoquímica Arena, e das declarações de Memphis Depay, que detonou a parte tática do Corinthians. Dá uma olhada no que disse o holandês, abre aspas: acho que perdemos muitos jogos porque não estamos atentos nos detalhes táticos. Se olharmos como às vezes estamos posicionados, com o time tão aberto, com 50 metros entre linhas. Na minha opinião, isso não é futebol. Temos que estudar o jogo se quisermos crescer. Uma declaração e uma crítica extremamente ferrenha ao treinador. Se você diz que o time está espaçado, que o time joga mal, que o time não tem capacidade tática, isso está muito associado ao trabalho do treinador. O Memphis Depay não poupou críticas ao técnico de forma pública. Quero dizer que o Fabinho Soldado, que é um homem forte do futebol do Corinthians, é contrário à demissão do Ramon Dias, mas diante de toda a pressão e agora também da participação do Memphis, a tendência é que o Ramon Dias caia, até porque o Augusto, que está em situação extremamente crítica na presidência do Corinthians, correndo o risco de deixar o clube por 3 situações diferentes, precisa de um fato novo, de uma agenda positiva, e a contratação de um novo técnico certamente lhe garantiria um pouco mais de conforto. Dorival Júnior é a bola da vez, é o preferido do presidente Augusto Melo. Para isso, primeiro, o Corinthians precisa dispensar Ramon Dias, que custa 2 milhões de reais por mês, ao lado do filho Emiliano Dias. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, prometo voltar a contar para vocês. Mas, importante lembrar ainda que Dorival Júnior está desempregado e já tem conversas com o São Paulo há pelo menos 10 dias. E você, na pele do Dorival, preferiria o São Paulo ou o Corinthians? Já use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim. Bora te explicar agora sobre o caos no São Paulo, que até conseguiu um resultado bom, 2-2 contra o Botafogo no Rio de Janeiro, mas, de novo, teve a vantagem e não soube segurar. Quarto jogo do São Paulo sem vitória no Campeonato Brasileiro, são 4 empates, que colocam o tricolor muito mais perto da zona do rebaixamento do que qualquer outra coisa. E o 2-2 no Rio de Janeiro foi marcado por discussões. Primeira delas, logo depois do apito final, o Alan Franco, revoltado com o gol que o São Paulo sofreu, foi cobrar, na frente de todo mundo, o Luciano. Luciano tentou evitar um climão e o André Silva, que saiu em defesa do atacante, foi quem se expôs mais. O Alan Franco ficou revoltado com o André Silva e tentou ir para cima, precisou ser separado pela turma do Deixa Disso, até o Alexander Barbosa, que é zagueiro do Botafogo, e assim como o Alan Franco, argentino, entrou na parada para evitar uma confusão maior. Por falar em confusão, depois da partida, na entrevista coletiva, Luiz Ubeldia ficou nervoso com o jornalista Gabriel Sá, que cobre o São Paulo. Ele não gostou de uma das perguntas e chegou a perguntar se o jornalista era torcedor do Palmeiras ou do Corinthians, como dizendo que ele estava lá apenas para criar crise e tumulto. Diante desse cenário, aumenta a chance de Zubeldia ser demitido depois da partida contra o Santos, marcada para domingo no Morumbi. O grande nome dos sonhos segue sendo Dorival Júnior, mas agora com uma concorrência importante. Daqui a pouco eu te explico sobre o interesse corintiano no Dorival. Só para completar, preciso te atualizar também sobre o tricolor, a notícia mais triste da quarta-feira: o risco de Calleri não jogar mais na temporada de 2025. Ele acabou entrando no segundo tempo e sofreu um tranco no joelho, e há uma suspeita de rompimento cruzado anterior do ligamento. Dessa maneira, se confirmado em exames que acontecem nessa quinta-feira, Calleri pode voltar apenas em 2026. Pro Fluminense e perdeu assim
Primeiro tempo até criou algumas oportunidades, né? O goleiro Fábio fez algumas defesas, um chute do Romero, um chute do Depay, uma bicicleta do Depay na entrada da área ali que explodiu na defesa. Um volume do Corinthians, de certa forma. O Fluminense que não jogou tão bem assim na primeira etapa. Mas, cara, não foi um amasso ou uma ideia de que você entendesse de que o Corinthians poderia, né? Poderia até estar vencendo numa dessas finalizações, né? Mas não era algo vistoso, né? Os problemas já estavam ali. Tem uma dificuldade de elenco, de funções ali que você precisa ter no time, mesmo com as voltas aí do Gustavo Henrique e do Angileri no lado esquerdo, você, por exemplo, não tinha o cara da meia armação. E foi um legítimo 4-3-3, não foi um Bidon sendo esse camisa 10. Ele foi um volante junto do Carrilho e também do Ranieri. Acho que o Ranieri até se soltou em algumas vezes, tentou criar algum espaço ali, porque existe um buraco realmente. Existe um setor desconexo, um descompactamento ali, né, entre o setor de meio campo e o setor de ataque, porque aí você tem lá na frente o Memphis, o Yuri e o Romero. O Yuri pouco tocou na bola, o Romero acho que até foi participativo, e o Memphis, dentro daquela ideia de voltar um pouco, ele voltou menos. E eu tava tentando entender por que isso aconteceu, e depois na entrevista dele ficou claro. Ele está visivelmente incomodado de ter que fazer muitas funções no time. Mas vamos lá. Vem o segundo tempo e aí o Corinthians até começa com uma finalização, que é um chute do Romero, numa jogada do Carrilho pelo lado direito, que ele chuta para fora. Então o Corinthians chegava até esse momento, mas é aquela coisa, né? O Corinthians não vem jogando para dominar os seus adversários, né? Isso não tem acontecido, mesmo nas vitórias, são vitórias apertadas, né? O Memphis também falou a respeito disso, né? Nunca há uma tranquilidade, sempre tem uma arma na nossa cabeça. Eu vou começar a falar aqui as frases do Memphis, porque elas são, gente, muito fortes. A declaração do Memphis depois do jogo, ela é de colocar o técnico Ramon Dias e o Emiliano Dias na parede. Ele botou os dois na parede. E aí depois vem o gol. E o gol, ele surge de uma forma muito curiosa, né? Porque o René, gente, o René é um lateral esquerdo que saiu assim de uma forma muito ruim, tanto do Flamengo quanto do Inter. O cara fazia gols contra, o cara comprometia falhas de marcação. Muito ruim, assim, com sérios problemas. Eu não acho ele um lateral tão ruim, mas ele tava numa fase terrível. E de repente, né, no Fluminense do Renato Gaúcho, ele consegue fazer um golaço com a perna direita. É impressionante. O Renato fez o Bruno Cortez ser campeão da Libertadores, o Léo Moura aos 41 anos, o Jael também, né, ser um cara importante, o Cícero, que também foi renegado lá do São Paulo. O Renato ele tem essa capacidade. E realmente ano passado ele estava muito mal no Grêmio e tudo mais, né? Teve o problema da enchente, ele teve problemas também. Enfim, mudou de ares e, cara, 4 jogos e 4 vitórias. É um Fluminense que nem joga tão bem assim, né? Eu digo... Não dá espetáculo, mas é um Fluminense, cara, competente. Você olha o jogo contra o Santos, por exemplo. Foi um jogo equilibrado, o Fluminense jogou melhor que o Santos, mas aí o gol no final, numa bola desviada, num chute do Samuel Xavier. Nesse jogo, o segundo tempo começa e o Fluminense pensa o seguinte, cara, eu vou atacar também. E aí os espaços sempre se oferecem, né, no time do Corinthians, especialmente na entrada da área, é uma liberdade para qualquer um finalizar, e aí numa rebatida do Félix Torres, a bola vem no pé do René, e o René de perna direita acerta um golaço no ângulo. E aí, como eu falei antes disso, teve uma parada ali e ele estava enjoado, segundo ele,